O catolicismo romano pegou a figura da bem-aventurada Maria, nossa irmã preciosa, jovem piedosa, e tirou da condição bíblica e a elevou a uma condição de veneração, de co-mediadora, de corredentora, de rainha celeste, de regina celeste, de rainha dos céus, coisa que a Bíblia não fala, meus irmãos. A Bíblia não coloca Maria como numa posição de ser venerada ou de ser adorada. O texto bíblico nos dá algumas mostras muito suficientes e interessantes de que Maria não é soberana, de que Maria foi uma serva fiel do Senhor, mas nunca quis ser adorada ou venerada. Então, a segunda aplicação: Maria não é rainha do céu, não tem autoridade. Jesus não aceitou a sua interrupção. Notaram isso? Se Maria fosse rainha dos céus, quando Jesus ouvisse, tua mãe está lá fora, ele pararia tudo, iria atender a mãe. Meus irmãos, ele não parou tudo. E pior, ele disse, quem é minha mãe e meus irmãos, senão estes aqui que fazem a minha vontade? Então você nota que Maria, ao contrário do que o romanismo fala, não é rainha dos céus. Jesus não aceitou a sua interrupção, assim como ele não aceitou o seu pedido lá em Caná da Galileia, quando ele transformou a água em vinho. Lá ele também não aceitou o pedido de Maria de se tornar conhecido naquele momento como o Messias. Ele disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Uma terceira aplicação, então. O dogma da perpétua virgindade de Maria é uma farsa. A doutrina que o romanismo criou, de que Maria é virgem até hoje, é uma mentira. Maria não foi sempre virgem. Ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Jesus nasceu sem participação masculina. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Maria achou-se grávida sem ter relação nenhuma com José. Mas o texto bíblico nos mostra que Maria teve filhos e filhas. Nós vimos, Mateus 13, 55 e 56. Os irmãos de Jesus estão listados ali. Há uma menção às irmãs de Jesus. O catolicismo romano diz que eram primos. Não, o texto está falando que são irmãos. Se fossem primos, apareceriam como primos. A tradução é irmãos mesmo. Então, depois que Jesus nasceu, José passou a coabitar com Maria e eles tiveram 4 homens e mais algumas filhas. Aliás, o texto bíblico de Mateus, no comecinho de Mateus 1:25, Mateus 1:25 diz assim, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Note, José não a conheceu, não teve relação com Maria, enquanto ela não deu à luz um filho. Até o momento de Jesus nascer, eles não tiveram relação. O texto abre a margem total para que eles tenham relações depois, confirmado com os textos que falam dos irmãos e das irmãs de Jesus. Uma quarta aplicação. Para Jesus, Maria não era mais importante do que um discípulo. Jesus não parou tudo o que estava fazendo para atendê-la, mas olhou para os discípulos e disse que estes são meus irmãos, irmãs e mãe. Então note que para Jesus os laços espirituais já eram mais fortes do que os laços físicos. Ele não considerou Maria como mais importante do que os seus discípulos. Jesus é a mostra de que laços espirituais são mais importantes do que laços físicos. E uma última aplicação. Maria foi bem-aventurada, foi uma moça piedosa, merece todo o nosso respeito. Mas nós a respeitamos quando não atribuímos a ela títulos que a Bíblia não atribui, como corredentora, rainha dos céus e alguém que é digna de adoração. A Bíblia nunca fez isso, meus irmãos. Você não encontra na Bíblia Maria sendo adorada, Maria sendo venerada. Maria é uma serva piedosa, que depois da morte e ressurreição de Jesus, ela se junta aos discípulos da igreja, naquela ocasião 120 discípulos, e nós a encontramos ali junto com os 120 primeiros discípulos adorando ao Senhor.
mas ela nunca foi objeto de adoração. Isso foi uma invenção do catolicismo romano.